Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à nossa meditação ao 5º capítulo do Evangelho de São João. A Santa Liturgia, nessa semana da alegria, cantando a misericórdia do Senhor e bendizendo a Deus através da sua palavra, como temos acompanhado ao longo das leituras, e hoje, mais uma vez, tivemos a chance de poder, aqueles que acompanharam a liturgia completa da Santa Missa de hoje, no Salmo 144 tivemos mais uma vez a oportunidade de cantar a misericórdia de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Como é importante o refrão desse salmo, que repetimos várias vezes ao longo da liturgia de hoje, recordando o nosso coração que esse juiz que se levantará diante de nós é bom e misericordioso. Hoje no Evangelho ouvimos o Senhor dizer que o Pai lhe entregará nas mãos do Filho o julgamento. E o julgamento será esse: aqueles que acreditaram no nome do Senhor e guardaram sua palavra em obediência, e aqueles que não acreditaram e que desprezaram a palavra de Deus e, por consequência, o seu amor. Escutar a palavra, como temos acompanhado ao longo das nossas meditações, significa guardá-la no coração. E como vai dizer Santa Catarina de Sena, termos apenas uma vontade como regência na nossa vida: a vontade do Pai. E de onde vem isso? Do testemunho de Jesus, que tinha no seu coração apenas uma coisa: cumprir em tudo a vontade do Pai. O que veio fazer foi entregar de volta ao Pai tudo que o Pai lhe confiara.
e a sua alegria não é outra senão cumprir a vontade de seu Pai. Vai dizer Santa Catarina, como o padre citou ainda há pouco, não ter vontade própria, desprezo pela vontade própria. A vontade própria, na linguagem de hoje, é algo importante. Pelo contrário, até muitas vezes dizemos ofensas a pessoas que não tomam decisões ou que têm dificuldade de decidir por elas mesmas ou que sempre seguem o que os outros falam. Você não tem vontade própria. Você depende das outras pessoas. Não é nesse sentido que estamos falando, o sentido pejorativo e vulgar da expressão, que muitas vezes é usado para dar destaque ao limite ou ao constrangimento que o outro tem no exercício da sua própria vontade. Mas ter clareza sobre a própria vontade no exercício da liberdade do nosso coração e escolher cumprir aquilo que agrada ao coração de Deus. Não significa dizer que Cristo não tinha uma vontade. A sua vontade era cumprir a vontade do Pai. A sua vontade era praticar tudo aquilo que o Pai queria. Guardar cada uma das palavras do Pai em seu coração. Dessa forma, o Filho honra o Pai. E se todos nós somos discípulos de Cristo, é dessa forma que vamos honrar o Senhor. Mas o exercício de abrir mão da própria vontade, ou seja, de querer o querer de Deus, é muito desafiador. Mas como é bom sabermos que o Senhor, que nos chama para junto de si, que nos chama a escolher como Ele escolhe, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, se o seu mestre escolheu viver assim a sua vida, para colocar em prática a vontade do Pai, também o discípulo é chamado a fazer o mesmo. E nós, no discipulado do Senhor, sentimos a exigência sobre esse dever de amor. Mas diante de nós está aquele que é misericórdia e piedade, como diz o Salmo de hoje. E nos assegura, com sua ternura, a graça de poder conseguirmos viver assim. Deus é aquele, como vimos na primeira leitura de hoje ainda, do profeta Isaías, que atende os nossos pedidos, que escuta a nossa voz, que vem de longe ao nosso encontro, que não nos abandona. A imagem tão forte do profeta Isaías. Pode por acaso uma mulher abandonar seu filho? E ainda que abandone, ainda que exista tal mulher, eu jamais vos abandonarei, porque o vosso nome está escrito na palma de minhas mãos. Com que amor o Senhor se recorda de nós. O profeta usa o vínculo mais primitivo e o vínculo mais intenso de amor que pode existir entre duas criaturas. É o vínculo materno. E esse vínculo natural, intenso, que é conhecido pelos sentidos de todos nós, porque já fomos filhos, ele usa essa referência e diz: ainda que seja possível que tal vínculo não cumpra o seu papel, o meu vínculo com vocês vai para além dele. Vai para além. É o mais forte dos vínculos que conhecemos. E Deus usa como referência para dizer que o seu vai além. Como um Senhor que nos ama tanto assim teria uma vontade, uma palavra que viesse a ferir de morte o nosso coração? Mas como é difícil, meus irmãos, ao mesmo tempo, morrer para o pecado. Agora começamos a entender que o pecado, em outras palavras, podemos dizer isso,
é tudo aquilo que descumpre o querer de Deus. Tudo aquilo que se opõe, resiste ou tenta retardar a escolha do querer de Deus, acaba se tornando algo que ou consuma, ou favorece, ou intensifica a condição de pecado. A ruptura. A ruptura com Deus acontece exatamente aí, quando nós escolhemos não fazer aquilo que o Senhor nos propõe. Se na educação formal ao não fazermos o que uma autoridade nos comanda de fazer, somos sujeitos a punições e até mesmo ao cumprimento de uma pena em reparação ao descumprimento daquela ordem, daquele comando, e nós entendemos que isso é um bem não só para a ordem social, mas também para o indivíduo, a fim de que ele possa permanecer em comunhão dentro do estado de sociedade que se vive. E como podemos acreditar ou pensar que na relação com a divindade, na relação com Deus, não haja um dever ainda maior para que cumpramos tudo aquilo que o Senhor nos diz? E se o descumprimento na ordem civil não passa impune, quando há impunidade todos nós sentimos o peso desse drama, como podemos acreditar que passaria impune uma infração contra Deus e que não haveria punição reparadora diante daquela transgressão? Seria no mínimo ingênuo. Mas e onde se aplica a misericórdia nisso, Padre? A misericórdia se aplica exatamente na raiz de tudo isso. É por um amor infinito que Deus vem ao nosso encontro e fala conosco. Se Ele fala conosco e apresenta-nos a sua vontade para o nosso bem e para a nossa vida, não poderia Ele querer desejar o nosso mal? Desse modo, Deus se inquieta cada vez que Ele percebe que a sua palavra não é acolhida no nosso coração, mas não se inquieta por ódio contra nós, mas se inquieta por conta do seu infinito amor, porque Ele sabe o bem que estamos abrindo mão, que estamos deixando passar. E Ele se inquieta para que nós possamos escolher aquele bem. E de muitos modos e maneiras, continua nos amando, continua vindo ao nosso encontro para que nós possamos escolher aquilo que Ele nos propõe, pois Ele sabe que ali está a plenitude do bem que podemos viver e que precisamos viver. Tudo começa no amor que Ele sente por nós. Agora, de muitos modos e maneiras o Senhor nos chama de volta para que nós possamos escolher, enfim, o bem que Ele nos propõe, a sua palavra, a sua vontade. E em alguns momentos Ele nos chama de maneira doce e delicada. Em outros momentos vai nos chamar de maneira mais dura e mais exigente. Em outros momentos ainda, em meio a calamidades e dramas, quase sempre em consequência das escolhas que fizemos, Ele vai nos chamar. Mas porque Ele é misericórdia e piedade, Ele sempre nos chamará, e aí está a alegria contida na celebração dessa semana, que é a Semana da Alegria. Deus não cessa de chamar-nos para junto de si. E nos chama para nos dar vida. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, versículo 26, também concedeu ao Filho a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. Então, o Pai entrega a Cristo
O Pai entrega ao Filho o poder de dar a vida e também de exercer o julgamento, como falávamos no início da nossa meditação. E o julgamento se passará sobre o ato de fé que nós cumprimos diante dessa verdade. A verdade do amor de Deus que se entrega por nós e que se torna cheio de ternura ao ver as nossas dores e os nossos sofrimentos. Aqui seria uma pergunta para nós meditarmos no silêncio do nosso coração. Quando vejo a resistência do meu irmão a tudo aquilo que Deus lhe propõe de bem, de graça, de amor, o meu coração consegue sentir ternura por esse meu irmão que resiste? O meu coração se comove por ele, pelo caminho que ele está fazendo e se apressa em poder ajudá-lo a deixar aquela estrada de morte? É uma pergunta necessária. Obviamente, não é o primeiro movimento que acontece no nosso coração. Às vezes o primeiro movimento é de cólera, ou de um sentimento de indignação, ou um sentimento de desgosto, às vezes de grande e profunda tristeza. Conseguimos ir para além desses sentimentos e alcançar finalmente a experiência perene do coração de Deus que nos foi proposta. Então quer dizer que é possível, que é essa ternura comovente de querer empreender todos os esforços possíveis a fim de que o outro abandone a estrada de perdição e de morte e volte para junto de Deus. Seria ingênuo dizer, ou falando de outro modo, seria ilusório imaginar que temos que passar direto para o sentimento de ternura. Não, precisamos fazer ainda uma longa estrada para chegar lá, mas talvez para agora eu precise deixar claro para mim que é possível ir para além da tristeza que eu sinto, da cólera que sinto, é possível ir para além do desgosto que sinto quando vejo o outro se comportar desse jeito, e pedir a Jesus que me ajude a ir para além desses sentimentos. Talvez seja a primeira prece. Ou ao menos, Senhor, não me deixe parar aqui, porque o Senhor me chama a ir além. Só que está sendo tão difícil superar esse limite aqui que eu cheguei, desse sentimento. Eu já consigo administrar a minha tristeza, mas não consigo ainda sentir a divina ternura pelo meu irmão, a fim de que ele não se perca em empreender meus esforços em comunhão contigo, Senhor, pela salvação dele. Eu consigo administrar o peso da tristeza, mas não me movo muito além disso. Então talvez esteja aí a oração hoje. Dai-me, Senhor, a graça de conseguir ir além. Bendito seja o seu santo nome, porque hoje a tristeza não faz uma paralisia absoluta no meu coração. Mas eu quero, Senhor, poder sentir com o teu coração o desejo de vida por esse meu irmão, que por essas atitudes que tem, por isso que faz, misericórdia. A gente usa até a expressão com muita naturalidade, né? Misericórdia, como o padre acabou de usar. Mas nem sempre a gente mergulha mesmo nessa misericórdia. Vamos suplicar a misericórdia de Deus sempre diante dessas situações, por nós e pelos nossos irmãos, concretamente por aquilo que está acontecendo, mas também por aquilo que está acontecendo dentro de nós. Misericórdia, Senhor, porque por sua infinita misericórdia
Já consegui vencer boa parte da tristeza, da cólera que sinto, mas preciso chegar ainda lá, a entrega de um coração como o seu, pela salvação do meu irmão. Então tende misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-me, Jesus, a conquistar também essa passagem que é tão importante. Como o Evangelho de hoje nos apresenta, meus irmãos, toda a autoridade foi entregue ao Filho. Como podemos estar em comunhão com Cristo sem tomarmos parte nos efeitos do exercício dessa autoridade? Então, com que autoridade a palavra do Senhor vem ao encontro desse sentimento ou daquele outro sentimento que ainda assola o meu coração? Com que autoridade eu tenho tomado nas mãos a palavra do Senhor na hora de celebrar a minha comunhão, a comunhão com meus irmãos e as minhas irmãs? Quantas vezes a palavra desse meu Senhor foi uma palavra de consolação? Ontem vimos no Evangelho o itinerário da experiência de fé, lembra? Do momento em que ele escuta até o momento em que ele testemunha o milagre e finalmente ele e toda a sua casa agora confessam e proclamam, creem no nome de Jesus. Muito bem. E na minha vida concreta, o quanto esse movimento tem acontecido? Como assim, Padre? O quanto o nome de Jesus e a palavra do Senhor tem me sustentado nos momentos desafiadores da minha vida. Vejam, Jesus está fazendo um discurso que tem uma importância enorme, não apenas para os discípulos, mas para todos os interlocutores. E esse discurso nasce ligado ao coração dos fariseus que resistiam a reconhecer nos sinais divinos cumpridos por Jesus o fato dele ser o Filho de Deus. E eles o perseguem mais ainda porque ele se declara como Deus, Filho de Deus. O discurso não nasceu em um momento de grande acolhida da palavra, mas em meio a um testemunho direto de um não acolhimento. Isso faz recordar São Paulo, né? Onde há o pecado, superabunda a graça. Parece que era a situação de grande hostilidade, seria para inibir qualquer entusiasmo, ânimo, boa vontade e até mesmo querer de falar alguma coisa. Mas o Senhor testemunha o Pai. Não testemunha para esperar o testemunho dos ouvidos que o escutam, porque quem testemunha em seu favor é o Pai. Ele fala por amor ao Pai. A voz de quem ama não pode se calar diante do amor que sente por seu amado. Assim a voz do Filho jamais se cala no testemunho pelo Pai. Mesmo que aqueles não o amem, ele falará. E se não o amarem, ele falará ainda mais. Porque a voz, o testemunho de quem ama, a voz de quem ama, não deve se calar ao falar do seu amado. E é dessa forma que acontece comigo e contigo, quando topamos com a hostilidade diante da palavra do Senhor, quando topamos com atitudes concretas e explicitamente contrárias ao amor de Deus e àquilo que Deus nos propõe, será que o nosso coração se intimida e nós paramos por ali? Aonde está a raiz do que nos leva
a falar de Jesus e a anunciar o bem que dele recebemos? É o ouvido dos outros acolherem ou não? É o testemunho que os outros vão dar ou não o que vai definir o nosso falar ou o nosso calar? Ou é a certeza do amor de Deus por nós que vai nos levar a cumprir os atos de amor e o testemunho da palavra de Deus e a escolha da vontade de Deus no mundo? O que é? É preciso que a gente responda a isso. Aonde está a raiz da minha motivação? Está em Ti, Senhor. Então dai-me a Tua força. E ainda que todos se levantem com furioso ódio contra o Teu nome, ali estarei e apaixonadamente falarei de Ti. Porque o amor que sinto por Ti não me deixa estar calado. Que maravilha, meus irmãos! Peçamos ao Senhor a graça de poder vivermos o entusiasmo na fé com esse ardor, recordando o testemunho de Jesus hoje, ao cumprir o discurso que fez após a cura do homem paralítico na piscina de Betsaida. E peçamos ainda que o nosso coração jamais se cale na hora de declarar o amor que sente pelo Senhor, na hora de testemunhar o amor que dele recebemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.